O corpo humano. Com sua esposa Valentina, professora e jornalista, Kirlian inventou um método inteiramente novo de fotografia, e compreende umas 14 patentes. Basicamente, a fotografia com campos elétricos de alta frequência envolve um gerador de oscilações elétricas, ou oscilador, de alta frequência, capaz de produzir de 75.000 a 200.000 oscilações elétricas por segundo. O gerador pode ser ligado a vários grampos, chapas, instrumentos ópticos, microscópios comuns ou microscópios eletrônicos. Insere-se o objeto que deverá ser investigado, dedo, folha, etc., entre os grampos, juntamente com o papel fotográfico. Ligando-se o gerador, cria-se um campo de alta frequência entre os grampos que provoca, aparentemente, a irradiação de uma espécie de bioluminescência dos objetos para o papel fotográfico. Não se faz mister uma câmara para o processo de fotografia. As primeiras fotografias foram uma janela aberta para o desconhecido, dizem os Kirlians. Colocada no campo de uma corrente de alta frequência, uma folha arrancada de uma árvore revelava miríades de pontos de energia. Ao redor das bordas da folha viam-se desenhos turquesinos e vermelho-amarelados de clarões saídos de canais específicos da folha. Um dedo humano colocado no campo de alta frequência e fotografado parecia um complexo mapa topográfico, com linhas, pontos, crateras de luz e clarões. Algumas partes do dedo semelhavam uma casca de abóbora esculpida com uma luz a brilhar no interior. Mas as fotografias mostravam apenas imagens estáticas. Os Kirlians não tardaram a aperfeiçoar um instrumento óptico para poder observar diretamente o fenômeno em movimento. Kirlian colocou a mão debaixo da lente e ligou a corrente. E um mundo fantástico, nunca visto, desvelou-se diante do marido e da mulher. A própria mão parecia a Via Láctea num céu estrelado. Sobre um fundo azul e ouro, o que estava acontecendo na mão lembrava um espetáculo de fogos de artifício. Clarões multicoloridos se acendiam, seguidos de centelhas, cintilações, relâmpagos. Algumas luzes brilhavam como pistolões, outras fulguravam e depois se apagavam. Outras ainda luziam a intervalos. Em certas partes da mão havia nuvenzinhas escuras. Resplendores serpenteavam ao longo de labirintos que faiscavam como espaçonaves a caminho de outras galáxias. Que significavam aqueles clarões? Que estavam iluminando? As centelhas que pulsavam não se movimentavam ao acaso. O seu jogo parecia obedecer a leis. Mas que leis eram essas? Os Kirlians colocaram uma folha recentemente arrancada debaixo da lente de um microscópio ligado ao gerador de alta frequência. Viram uma imagem semelhante à da mão humana. Em seguida experimentaram uma folha meio murcha. Disse uma grande metrópole que apagasse as suas luzes para dormir. Experimentaram uma folha quase totalmente murcha. Não havia clarões, e as centelhas e nuvens mal se moviam. Enquanto eles observavam, a folha parecia morrer diante dos seus olhos e a morte se refletia na imagem dos impulsos de energia. Parecíamos estar vendo as atividades vitais da própria folha, disseram os Kirlians. Uma energia intensa e dinâmica na folha fresca, menor na folha meio murcha, nula na folha morta. Os observadores examinaram todas as substâncias concebíveis sob o seu microscópio de alta frequência: couro, metal, madeira, folhas, papel, moedas, borracha. O padrão de luminescência diferia em cada um deles, mas as coisas vivas apresentavam detalhes estruturais inteiramente distintos dos das coisas inanimadas. Uma moeda de metal, por exemplo, mostrava apenas um brilho regular em toda a sua volta. Mas uma folha viva continha milhões de luzes faiscantes, que fuzilavam como joias. Os clarões ao longo das suas bordas eram individuais e diferentes. O que vimos no panorama através do microscópio e dos nossos instrumentos ópticos lembrava um painel de controle de um imenso computador. Aqui e ali as luzes se acendiam e apagavam. Sinais de processos internos. Se alguma coisa estiver errada no interior ou as condições do aparelho necessitarem de um ajustamento, o técnico na mesa de controle poderá ler os sinais das luzes, disseram os Kirlians. Nas coisas vivas, vemos os sinais do estado interior do organismo refletidos no brilho,
na opacidade e na cor dos clarões. As atividades vitais internas do ser humano estão escritas nesses hieróglifos de luzes. Criamos um aparelho para escrevê-los. Para lê-los, no entanto, precisaremos de ajuda. Por volta de 1949, os Kirlians tinham uma série completa de instrumentos que lhes permitiam examinar o jogo das correntes de alta frequência em seres humanos, plantas, animais e objetos inanimados. Concluíram, então, que já tinham aperfeiçoado bastante a técnica para mostrarem os seus resultados a biologistas, fisiologistas, botânicos e outros cientistas. Não tardou que os luminares do mundo científico soviético se deslocassem para Krasnodar. Eram os famosos e os curiosos. Havia membros da Academia de Ciências, ministros do governo. Durante mais de 13 anos, centenas de visitantes acorreram. Biofísicos, médicos, bioquímicos, peritos em eletrônica, criminologistas, todos iam bater a porta da casinha de madeira, pré-revolucionária, que se erguia na rua Kirov, em Krasnodar. Com os óculos e a calva incipiente, Semyon, que irradia a tranquila concentração de um campeão de xadrez, e a esposa, Valentina, bonita, de cabelos escuros, recebiam com agrado as visitas sem conta nas duas salas frugais em que moravam e trabalhavam. Numa sala, dormiam e comiam, a outra, um vestibulozinho de entrada, fora convertida em minúsculo laboratório e atulhada de instrumentos que eles tinham inventado para fotografias de alta frequência. Um dia, apareceu o presidente de um dos principais institutos de pesquisa científica. Trazia consigo duas folhas idênticas para serem fotografadas pelos Kirlians com os novos processos. As duas folhas gêmeas pertenciam à mesma espécie de planta, e tinham sido arrancadas exatamente ao mesmo tempo. O casal Kirlian estava trabalhando naquela noite nas fotografias quando aconteceu uma coisa estranha. Pelas experiências feitas com folhas de várias plantas, eles sabiam que cada espécie tem o seu padrão único e próprio de energia, como se fossem padrões individuais de testes de televisão transmitidos de cada tipo de planta. Mas as fotografias das folhas gêmeas que os cientistas lhes tinham dado diferiam radicalmente uma da outra. Seriam as folhas de duas espécies diferentes. Teriam eles cometido um engano? Tiraram fotografias após fotografias, sempre com os mesmos resultados. A luminescência de uma folha mostrava clarões arredondados, esféricos, simetricamente espalhados por toda a imagem. A segunda folha exibia minúsculas figuras geométricas escuras, reunidas em grupos esparsos, aqui e ali. Semyon e Valentina trabalharam a noite inteira, até a manhã seguinte, tirando uma série interminável de fotografias das duas folhas. Fosse qual fosse a maneira pela qual ajustavam o equipamento, os resultados eram sempre idênticos. De manhã, cansados e aborrecidos, mostraram os desconcertantes resultados ao célebre cientista que os visitava. Para surpresa de ambos, o rosto do homem se iluminou. "Vocês o conseguiram!" exclamou, emocionado. Os dois exaustos inventores esqueceram o cansaço ao ouvir as explicações do botânico. As duas folhas foram arrancadas da mesma espécie de planta, efetivamente. Mas uma dessas plantas já tinha sido contaminada com uma moléstia grave. Vocês o descobriram incontinenti. Não há absolutamente nada na planta nem na folha que indique que ela foi infectada e não demorará a morrer. Nenhum teste que se faça agora com a planta e com a folha mostrará que há nela qualquer coisa errada. Mas com a fotografia de alta frequência, vocês lhe diagnosticaram precocemente a doença. Notícias eletrizantes para os Kirlians. O casal estudou cuidadosamente a folha doente. Nem no momento da sua morte, ocorrido um dia ou dois mais tarde, a folha apresentou qualquer outro sinal externo de enfermidade. A planta de que a folha fora arrancada morreu algum tempo depois. Os Kirlians começaram a compreender que as galáxias de luzes faiscantes que viam nas fotografias de alta frequência correspondiam a uma espécie de corpo energético equivalente da folha. Muito antes de manifestar-se no corpo físico da planta, as doenças já existem neste corpo energético equivalente. Alguns institutos estavam levando aos Kirlians centenas de pacientes verdes, folhas de matreiras, macieiras,
fumo, etc. Em todos os casos, os Kirlians puderam verificar se a planta se achava doente ou não muito tempo antes de se registrarem quaisquer alterações físicas patogênicas nas folhas ou nas plantas, estudando-lhes o corpo energético equivalente em fotografias de alta frequência. O diagnóstico da moléstia de uma planta muito antes que ela realmente atacasse, permitia que se neutralizassem as condições mórbidas e talvez se salvassem preciosas colheitas agrícolas. As implicações filosóficas eram ainda mais extraordinárias. Dir-se-ia que as coisas vivas tivessem dois corpos, o corpo físico, que todo mundo pode ver, e o corpo energético secundário, que os Kirlians viam nas fotografias de alta frequência. O corpo energético não parecia mera radiação do corpo físico. De certo modo, era o corpo físico que parecia espelhar o que acontecia no corpo energético. Qualquer desequilíbrio que se verificasse no corpo energético seria indicação de doença e, pouco a pouco, o corpo físico refletiria a mudança. Aplicar-se-ia o mesmo a seres humanos? Indagaram eles. Em certo dia, os Kirlians estavam esperando, de um momento para outro, a visita de dois famosos cientistas de um instituto de Moscou. Antes de qualquer visita, eles costumavam colocar os aparelhos em condições de funcionamento, a fim de que tudo estivesse pronto para uma demonstração. Por alguma razão desconhecida, o dispositivo óptico, temperamental, recusou-se a trabalhar. Fosse qual fosse a maneira pela qual Kirlian tentava focalizá-lo, a imagem não aparecia com nitidez através da lente. À pressa, os Kirlians desmontaram o equipamento e tornaram a montá-lo. Nada. Sempre os mesmos resultados confusos. Verificaram outros instrumentos para certificar-se de que estavam todos em perfeita ordem. Kirlian pôs a mão nos instrumentos e tirou fotografias experimentais com mais 4 dispositivos. Estes também apresentavam falhas. Nas fotos só se viam pontos escuros e nuvens. Freneticamente, Kirlian desmontou tudo. Com as peças do equipamento espalhadas sobre a mesa, inclinou-se para montar de novo um dos instrumentos quando, de repente, sentiu uma tontura e perdeu os sentidos. Esses eram sempre o prenúncio de um distúrbio iminente do sistema vascular, que o acometia de tempos a tempos. O único remédio era o repouso imediato. Valentina Kirlian pôs o marido na cama e mal acabara de montar de novo os instrumentos quando os dois ilustres visitantes bateram à porta. Ela realizou a demonstração do processo fotográfico colocando a ponta do dedo sobre as chapas fotográficas e ligando a corrente de alta frequência. Todas as fotografias saíram nítidas e bem focalizadas. Ela pôs a mão debaixo do instrumento óptico especial para observação direta. O jogo dos clarões de luz em sua mão apresentou-se claro e distinto. Os cientistas ficaram entusiasmados e toda a demonstração foi um sucesso. Depois que os cientistas se foram naquela noite, Kirlian desceu, cambaleante, da cama. Não era estranho que todos os instrumentos, de repente, se pusessem a trabalhar direito quando Valentino os operava, mas se recusassem a trabalhar com ele. Nós nos revezamos em todos os instrumentos. Não havia dúvida nenhuma. As minhas mãos mostravam um padrão confuso e caótico de energia, borrado e obscurecido. As mãos de Valentina mostravam um padrão nítido do fluxo energético que se descarregava, com clarões coloridos brilhantes e bem definidos. O que Semyon vira antes e cuidara ser um defeito da lente ou um erro de focalização do equipamento, era, na realidade, um prenúncio da própria moléstia, que se manifestava no padrão de energia da sua mão antes de manifestar-se fisicamente como um ataque da doença. Agora, a doença aparecia claramente na fotografia de alta frequência como uma confusão total nos clarões de energia. Não há nada de mal que não encerre alguma coisa de bom, pensou Semyon enquanto jazia na cama, convalescendo. Talvez lhes fosse possível diagnosticar todos os tipos de doenças muito antes que elas se manifestassem como distúrbios físicos. Talvez o próprio câncer pudesse ser identificado enquanto fosse apenas uma confusão de padrão de energia, antes de ser um tumor no corpo.
Os Kirlians compreenderam que tinham feito uma descoberta importante ao verificar que a doença alterava tremendamente a descarga de energia que vem do corpo. Não demorariam em descobrir que muitas outras coisas também afetam essas coruscantes galáxias de luz nos seres humanos. O nosso aparelho óptico especial deu-nos mais trabalho do que tudo mais que inventamos, confessaram eles. Seria difícil imaginar instrumento mais caprichoso. Precisava ser sintonizado de 3 maneiras, por meio das lentes ópticas, da tensão e da descarga de alta frequência. O êxito da demonstração dependia inteiramente da proficiência e da prática. Era impossível não ficar nervoso com ele. Os Kirlians estavam verificando seus instrumentos para uma demonstração que teriam de fazer na presença de outro visitante importantíssimo quando sobrevieram dificuldades. Eu estava olhando para minha mão através do ocular quando, de repente, tive a impressão de que todos os clarões da imagem tinham entrado em greve, disse Kirlian. Os clarões roxos começavam a rodopiar, depois se tornavam amarelo-rosados. Em seguida, todo o campo parava de girar, como se tudo houvesse saído de foco. Substituíram a lente, imaginando que o vidro se tornara superaquecido. Voltaram a verificar. Tudo estava bem novamente. O cientista chegou e principiou a demonstração. As fotografias imóveis foram tiradas sem dificuldade, mas quando Kirlian, nervoso, pôs a mão debaixo da lente do dispositivo óptico, a máquina recomeçou a pintar o set. Através do ocular não lhe foi possível ver o fundo da mão e os canais dos padrões de luz apareciam confusos. Desculpe-me, por favor, pediu ao eminente visitante. Preciso ajustar a máquina. Trocou as lentes às pressas, ajeitou novamente o dispositivo, ligou o gerador, e lá estava, mais uma vez, fora de foco, a mesma imagem infernal da sua mão. Cansado de esperar, o visitante pediu para olhar pelo ocular. Estranhamente, pensou Kirlian, o cientista pareceu gostar do que via. Semyon suspirou, intimamente aliviado e, à proporção que aumentava o interesse do visitante pelo fenômeno, percebeu que a sua tensão se dissipava. De fato, chegou até a sentir-se calmo. Nesse momento, o outro manifestou seu assombro pelo que via através do ocular. Kirlian lembrou-se, de súbito, que o tempo se esgotara. Não era aconselhável deixar a mão por muito tempo no campo de alta frequência. Ao terminar a demonstração, ele mesmo olhou pelo ocular. A máquina, agora, estava trabalhando perfeitamente e ele não a ajustara. Que criação despótica! Exclamaram, desesperados, os inventores. No momento em que desejavam exibi-la, a invenção se comportava como uma criança mal criada. Em sucessivas demonstrações eles encontraram a mesma dificuldade até que, de um momento para outro, deram com a explicação. Eram eles mesmos e não as máquinas, que se portavam extravagantemente. Era a excitação nervosa deles, as preocupações deles com a reação dos visitantes ilustres, que se achavam impressões no panorama das luzes que lhes vinham da pele. Desde os primeiros segundos da demonstração, e até enquanto se preparavam para ela, as suas emoções e pensamentos refulgiam nos sinais coloridos dos clarões. Se os visitantes tivessem sabido decifrar o código, interpretar as cores e posições dos lampejos, teriam visto muito mais que um simples espetáculo de luzes nas mãos dos Kirlians. Essas mudanças no padrão de energia ocorrem com extrema rapidez, assinalaram os inventores. E ajuntaram, com um sorriso. Dirigindo-se aos observadores, no interesse da ciência, tomem um copo de vodka. Observando as próprias mãos na descarga de alta frequência, os visitantes puderam ver a influência estimulante do álcool aparecer instantaneamente nos padrões multicoloridos de energia do corpo. Claro está, acrescentaram os Kirlians, que a própria atitude do observador desempenha sua parte e influi no momento em que os clarões de energia podem ser descarregados. Doença, emoção, estados de espírito, pensamentos, cansaço, tudo isso provoca uma impressão característica no padrão de energia que parece circular de contínuo pelo corpo humano. Nas gravuras, vê-se a ponta do dedo de uma pessoa normal, sadia, fotografada pelo processo kirliano.
A segunda fotografia mostra a mesma ponta de dedo da mesma pessoa, porém desta vez muito fatigado e supertensa. Uma quantidade maior de energia parece sair do corpo quando a pessoa está cansada. Durante séculos, os médiuns têm descrito um fenômeno a que deram o nome de aura. E pela nuvem de energia que enxergavam ao redor das pessoas, diagnosticavam doenças e estados de espírito. É provável que a aura vista pelos médiuns seja feita de numerosos elementos do campo de força humano, incluindo talvez a radiação térmica, campos eletromagnéticos e muitas outras coisas que ainda não conhecemos. As fotografias kirlianas parecem mostrar, pelo menos, alguns elementos da aura, alguma parte dela que nenhum outro dispositivo mostrou ou registrou até agora. Os médiuns disseram muitas vezes que a aura tinha uma relação qualquer com frequência, e o processo kirliano torna visível essa forma da aura fazendo correr campos elétricos de alta frequência através das coisas vivas. Dizem os kirlianos que, variando-se a frequência, pormenores diferentes aparecem nas fotografias da bioluminescência. 100 anos atrás, o famoso químico alemão, descobridor do creosoto, Barão von Reichenbach, relatara também extensa pesquisa sobre uma espécie de energia ou luminescência, que se irradiava de seres humanos, plantas e animais. Chamara-lhe força ódica, em honra do deus norueguês Odin, a fim de dar a ideia de que é algo que se difunde por tudo. Curiosamente, os relatos de von Reichenbach são idênticos às descrições soviéticas e ao que vimos nas fotografias coloridas dos kirlians. Dentro de duas cores básicas, azul e vermelho amarelado, os médiuns de von Reichenbach descreveram clarões verdes, vermelhos, alaranjados, roxos, que aparecem e desaparecem. O vermelho arroxeado surge e morre num vapor semelhante à fumaça, tudo isso intermisturado com um sem número de chispazinhas ou estrelinhas brilhantes. Nas fotografias kirlianas coloridas de folhas de plantas vimos as mesmas cores fundamentais, azul e amarelo avermelhado. Dentro dessas cores havia clarões policromos. No entender de Reichenbach, as cores azuis e amarelo avermelhadas indicavam que a energia ódica estava polarizada. Em Londres, usando lentes especiais, coloridas, o Dr. Walter Kuhner afirmou ter visto o mesmo fenômeno. Essa aura de energia em torno do corpo estava sempre em movimento e, exatamente como mostravam as fotografias dos kirlians, dele emergiam clarões multicores de energia que se perdiam no espaço. Saúde má, cansaço, depressão, tudo influía na aura, de acordo com Kuhner, que logo aprendeu a fazer diagnósticos baseados nas cores e na forma da aura. Kuhner descobriu que algumas pessoas eram capazes de mudar, a seu talante, as cores da própria aura. Várias manchas de padrões perturbados indicavam áreas doentes, segundo consta do seu livro Tilma Aura. Eram os mesmos padrões que os kirlians haviam descrito. O mundo científico soviético estava presenciando agora o mesmo fenômeno nas fotografias kirlianas. Quem era a bioluminescência? Para alguns cientistas soviéticos, essa energia não é elétrica nem eletromagnética. Teriam os kirlians topado com uma estranha e nova energia, deveriam e poderiam prosseguir em seus estudos. Durante 13 anos o destino da fotografia kirliana e da sua fantástica e nova janela aberta para o desconhecido permaneceu numa posição crítica e incerta. Trata-se de um grande achado, um diamante bruto, disseram ministros do governo. E uma forma inteiramente nova de fotografia, disse o acadêmico Gleb M. Frank, então diretor científico do Instituto de Física Biológica da Academia de Ciências e agora chefe da nova e exuberante cidade da ciência Pushchino perto de Moscou. Conheço há muito tempo a fotografia kirliana, disse ele à imprensa soviética. Eu mesmo apresentei o método kirliano ao Laboratório de Fotografia Aplicada e Cinematografia da Academia de Ciências. Essa técnica precisa ser usada por toda a ciência e toda a tecnologia, concluiu o eminente acadêmico. Professores de medicina, como o Dr. S.M. Pavlenko, presidente do Departamento de Patologia e Fisiologia do primeiro Instituto Médico de Moscou, afirmou, a fotografia kirliana pode ser empregada no diagnóstico precoce das moléstias, sobretudo do câncer.
cientista médico, o Dr. Lev Nikolaevich Fedorov ficou empolgado com o processo kirliano. A instâncias suas, o Ministério da Saúde Pública da URSS financiou algumas pesquisas de Kirlian. Infelizmente, o Dr. Fedorov morreu e os subsídios acabaram. O Instituto Agrícola de Kuban, dirigido por P.F. Varukhoi, compreendeu que o processo kirliano seria sumamente proveitoso para a agricultura. Queremos estudar o descobrimento. Encontramos o dinheiro para financiar o projeto, mas o governo nos recusou o pessoal científico para realizar o trabalho. Os kirlianos foram elogiados pelo acadêmico soviético Avetop Shieva, do presídio da Academia de Ciências da URSS, que declarou publicamente: o prosseguimento dos estudos é indispensável. A fotografia de alta frequência apresenta indubitável interesse científico. A F. Gamazev, presidente da Comissão de Invenções do governo soviético, declarou à imprensa que considerava a descoberta de Kirlian um triunfo. Precisamos trabalhar nela imediatamente. O Dr. Ilya Tumerman, ilustre biofísico soviético do Instituto de Radiação e de Biologia Físico-Química da Academia de Ciências, instou com a academia que proporcionasse um laboratório aos inventores. Quase todos os cientistas, médicos, pesquisadores, que tinham visto a fotografia de alta frequência e o notável fenômeno de bioluminescência, voltaram convencidos de que a técnica de Kirlian seria útil em todas as áreas da ciência e da tecnologia. A medicina, a odontologia, a criminologia, a geologia, a agricultura, a arqueologia, a medicina legal, todas poderiam ser beneficiadas pelo descobrimento kirliano. Inúmeros pesquisadores começaram a trabalhar por conta própria. Entre mentes, a semelhança de Marie e Pierre Curie, que pesquisavam rádio, Semyon e Valentina Kirlian lutavam, pacientes, na tentativa de desvelar os misteriosos hieróglifos luminosos que tinham encontrado saindo de seres humanos. Pouco a pouco, os registros dos seus descobrimentos, cada vez mais volumosos, encheram 2 pesados volumes. Trabalhando dia e noite em seu minúsculo laboratório, aperfeiçoaram, à própria custa, um processo depois do outro. Criaram novos instrumentos ópticos e novas técnicas, que permitiram associar a fotografia de Kirlian ao poderoso microscópio eletrônico. Dedicado e patriótico, o casal doou ao Estado as patentes de todas as suas invenções. Os Kirlians haviam feito, durante um quarto de século, minuciosas experiências sobre essa misteriosa energia humana. Veriam, um dia, a União Soviética e o resto do mundo seu notável descobrimento. No início da década de 1960, jornalistas soviéticos publicaram algumas revelações contundentes sobre a situação da invenção de Kirlian. A situação é tão má quanto antes da Revolução, disse um deles, quando os burocratas czaristas recuavam diante da incerteza da novidade. O indignado redator prosseguiu: todos os cientistas que viram o trabalho dos Kirlians concordam em que é urgente a pesquisa e estão convencidos de que o seu descobrimento poderá trazer grandes benefícios ao homem. Entretanto, 25 anos se passaram depois que os Kirlians fizeram a descoberta, e os ministérios encarregados ainda não liberaram verba alguma para eles nem para nenhum instituto científico de pesquisas com o fito de prosseguir nesse trabalho. Por fim, na década de 1960, aconteceu. Os súbitas, a invenção Kirlian emergiu de um abismo burocrático. Concedeu-se aos Kirlians uma pensão, um novo apartamento num distrito novo e agradável de Krasnodar e um laboratório especialmente aparelhado. Iniciou-se uma pesquisa científica em larga escala sobre a fotografia kirliana em institutos, laboratórios e universidades de toda a URSS. Em 1962, a revista da União Soviética noticiou que estabelecimentos inteiros de pesquisa científica tinham sido incumbidos de trabalhar no fenômeno de Kirlian. Veja apêndice A, 9. Semyon Davidovich Kirlian e Valentina Chrysanfovna Kirlian tinham criado um modo de vermos o invisível. Mas que significava isso? Esse dédalo de energia colorida dentro de nós.
O mundo da ciência soviética fora colocado na pista de algumas descobertas realmente terríveis sobre a natureza do homem. A janela aberta para o desconhecido de Kirlian poderá revolucionar o conceito que fazemos de nós mesmos e do nosso universo. Ao que tudo indica, eles descobriram muito mais do que a aura. 17. A ciência sonda o corpo energético. Existe um corpo astral, um corpo energético, cópia do corpo físico do ser humano. Durante séculos, videntes, escritores, clarividentes, assim como antigas filosofias e religiões se referiram a um corpo invisível que todos possuímos. Ele tem sido chamado, através dos séculos, corpo sutil, corpo astral, corpo etérico, corpo fluídico, corpo beta, corpo equivalente, corpo pré-físico, para citarmos apenas alguns dos seus nomes. Pessoas que tiveram um membro amputado continuam, não raro, sentindo a perna ou o braço que falta como se este ainda estivesse lá. Os médicos explicam a sensação dizendo que se trata de uma alucinação que satisfaz a um desejo, de nervos que ainda registram o que se foi, ou de uma tendência psicológica para continuar encarando o corpo como um todo. Mas os médiuns e clarividentes afirmaram a miúde ter visto membros fantasmas. O braço ou a perna que falta persiste em forma fluídica, dizem eles, e continua ligado ao corpo. Consoante alguns médiuns, esse duplo humano é maior do que o corpo físico e a aura ou luz que se vê em forma de radiações à volta do corpo é simplesmente a borda externa do duplo humano. Uma das médiuns mais notáveis e merecedoras de confiança do nosso tempo, Elaine Garrett, mulher de negócios muito bem-sucedida e presidente da Fundação de Parapsicologia de Nova York, escreve em seu livro Awareness: durante toda a minha vida eu soube que todos possuímos um segundo corpo, um duplo. O duplo é um fato distinto nos ensinamentos orientais e teosóficos e, como tal, considerado um corpo energético, uma área magnética associada ao corpo humano físico, em que as forças imateriais do cosmo, o sistema solar, o planeta e o nosso meio mais imediato são normalmente transformados na vida e na crença do indivíduo. A aura ou orla é uma fase da operação do corpo energético humano ou duplo, diz ela. E o mais importante de tudo é que o duplo pode ser usado para expansão da consciência. O duplo é o meio da projeção telepática e clarividente. A ser exata a teoria da Sra. Garrett, o segredo da ESP está ligado ao chamado corpo astral. Mas que provas científicas temos nós da existência desse corpo energético? O Dr. Wilder Penfield, da McGill University de Montreal, realizou inúmeras operações em que extirpou maciços segmentos do cérebro de pacientes. Sem embargo disso, a mente parecia continuar funcionando como antes, sem qualquer distúrbio da consciência. Talvez precisemos visualizar sempre um elemento espiritual. Uma essência espiritual capaz de controlar o mecanismo. A máquina jamais explicará cabalmente o homem, nem os mecanismos explicarão a natureza do espírito, diz o Dr. Penfield. Uma médium inglesa conceituadíssima, Geraldine Cummins, disse 284 alguma coisa na década de 1930 surpreendentemente pertinente ao que descobriríamos na Rússia. A mente não opera diretamente sobre o cérebro. Existe um corpo etérico que é o elo entre a mente e as células do cérebro. Partículas corpusculares muito menores do que as que os cientistas já conhecem viajam ao longo de fibras do corpo etérico, o duplo, para certas regiões do corpo e para o cérebro. Eu poderia chamar-lhes unidades de vida. Esse corpo invisível, por mim denominado duplo ou mecanismo unificador, é o único canal por cujo intermédio a mente e a vida podem comunicar-se com a forma física. Se uma fibra se romper entre ambos, ocorrerá incontinenti uma falha no controle. Cada animal tem um corpo unificador invisível feito de éter modificado. Deverá ser possível inventar, com o tempo, um instrumento que nos permita perceber esse corpo. Se o chamado duplo pudesse, um dia, tornar-se visível e acessível à ciência, os resultados seriam revolucionários. Isso não somente abalaria consideravelmente nosso conceito de nós mesmos e dos outros seres vivos, mas também daria novos horizontes à medicina, à psicologia,
a religião, a biologia. O estudo do duplo nos ensejaria também maiores possibilidades de dominar a telepatia e a clarividência. Terão os soviéticos feito a descoberta? Terão eles tornado visível o duplo humano? Será este passível de estudos? Os Kirlians descobriram a fotografia de alta frequência num palpite intuitivo em 1939. Nos anos 60, a pesquisa sobre os fenômenos de bioluminescência, revelados pela Câmara de Kirlian, se processava em universidades e institutos de pesquisa em toda a URSS. Na Rússia, um jovem cientista soviético, estudioso da fotografia de Kirlian, sentou-se à mesa conosco. De uma pasta abarrotada de papéis retirou um maço de fotografias. "Vejam isto", disse ele, estendendo uma grande fotografia da folha de uma planta muito aumentada. A fotografia fora produzida pelo método de Kirlian num campo elétrico de alta frequência. Era o tipo de imagem de folha com o qual nos havíamos familiarizado, uma massa de luzes cintilantes espalhadas por toda a extensão da folha, aqui e ali, clarões vívidos e brilhantes e, ao redor das bordas, uma aura precisa de luminescência. Ele estendeu-nos uma segunda fotografia. Parecia a mesma folha, só que, no meio do lado direito tivemos a impressão de ver uma linha. Além dessa linha, os contornos faiscantes e as veias se diria mais impalpáveis, o fundo mais penugento. "Esta é a mesma folha da primeira fotografia", explicou o jovem cientista. "A verdadeira folha foi cortada. Extraiu-se uma terça parte dela. Mas o padrão de energia de toda a folha ainda está aí." Em outras palavras, estávamos vendo, na realidade, o fantasma de parte da folha, um equivalente fantasmagórico de pura energia. "Que substância é esta?" perguntamos, apontando para a parte cortada da folha que não deveria estar lá. "É uma forma de energia", respondeu o cientista. "Essa energia pode ter origem na atividade elétrica ou em campos eletromagnéticos, mas a na natureza é inteiramente outra. Nós a consideramos uma espécie de plasma. Em física, o plasma é o quarto estado da matéria, torrentes de massas de partículas ionizadas, que começa quando se corta mais de uma terça parte da folha. A folha morre e todo o seu corpo energético desaparece. Quando um ser humano perde um dedo ou um braço ou tem uma perna amputada, ainda conserva o corpo equivalente, uma espécie de fantasma do dedo ou da perna." "Sim", confirmou o cientista, inclinando afirmativamente a cabeça. Pelo que tínhamos visto, os soviéticos pareciam ter provas de que existe uma espécie de matriz de energia em todas as coisas vivas, uma espécie de corpo unificador invisível ou luminescência que nos penetra o corpo físico. Mas que é exatamente esse corpo energética? Como funciona? De onde vem? Os estudos que responderam a essas perguntas foram iniciados nas proximidades dos centros espaciais soviéticos no longínquo Cazaquistão. Na respeitadíssima Universidade de Kirov do Cazaquistão, em Alma-Ata, biologistas, bioquímicos e biofísicos reuniram-se em torno de um imenso microscópio eletrônico. O equipamento dos Kirlians fizeram um longo trajeto. Agora estava preso àquele sofisticado e intricado instrumento eletrônico. Olhando pelo ocular do microscópio eletrônico, os cientistas viram na silenciosa descarga de alta frequência alguma coisa outrora reservada apenas aos clarividentes. Viram o duplo vivo de um organismo vivo em movimento. Fizeram-se inúmeras experiências com plantas, animais e seres humanos vivos utilizando o efeito kirliano. Que era esse duplo? Uma espécie de constelação elementar, semelhante ao plasma, feita de elétrons e prótons ionizados, excitados, e possivelmente de outras partículas, disseram eles. Ao mesmo tempo, porém, o corpo energético não é apenas formado de partículas. Não é um sistema caótico. E, por si mesmo, todo um organismo unificá-lo. Atua como unidade, dizem eles e, como unidade, emite os próprios campos eletromagnéticos e a base de campos biológicos. Em 1968, os doutores V. M. Pushkin, V. Grichenko, N. Vorobyev, N. Choisky, N. Fedorova e F. G. Badulin anunciaram o seu descobrimento,
Todas as coisas vivas, plantas, animais e seres humanos, possuem não só um corpo físico, constituído de átomos e moléculas, mas também um corpo energético equivalente, a que dão o nome de corpo do plasma biológico. 75 a 60 198. As implicações são tremendas. Num trabalho científico volumoso como um livro, publicado pela Universidade do Cazaquistão, A Essência Biológica do Efeito de Kirlian, Almata, 1968, eles descreveram as pesquisas levadas a efeito com o corpo energético vivo. Veja apêndice A, 7. A bioluminescência visível nas fotografias de Kirlian é causada pelo bioplasma e não pelo estado elétrico do organismo, dizem eles. Um dos traços mais característicos desse corpo energético colorido e vibrante, que existe em todas as coisas vivas, é a sua organização espacial específica. Possui forma. No interior do corpo energético, afirmam os cientistas, os processos têm o seu próprio movimento labiríntico, absolutamente diverso do padrão de energia no corpo físico. O corpo bioplasmático também é polarizado. O plasma biológico do corpo energético é específico de cada organismo, de cada tecido e, possivelmente, de cada biomolécula, afiançam eles. A especificidade determina a forma do organismo. Nos últimos anos, inúmeros cientistas de muitos países têm pressuposto a existência de uma espécie de matriz, uma espécie de padrão organizador invisível, inerente aos seres vivos. Na União Soviética, por exemplo, o Dr. Alexandre Studitsky, do Instituto de Morfologia Animal de Moscou, picou um tecido muscular em pedacinhos e enfiou-os na ferida feita no corpo de um rato. A partir desses pedacinhos, o corpo reconstituiu um músculo inteiramente novo, como se existisse um padrão organizador. Um neurologista norte-americano descobriu que poderia atinar com vestígios do padrão de campo elétrico do membro cortado de uma salamandra. Outros cientistas, tomando de um glóbulo de protoplasma, que deveria crescer no braço de um animal fetal, o colocaram no lugar da perna. Daí nasceu uma perna, e não um braço, o que supõe, mais uma vez, um campo organizador. Será o corpo brilhante de luz que os Kirlians descobriram esse molde ou padrão organizador? Em caso afirmativo, que relação existe entre o importantíssimo corpo energético e o corpo físico? Nas fotografias que os cientistas soviéticos nos mostraram, vimos que, embora se corte parte do corpo físico de um ser vivo, o corpo bioplasmático subsiste, inteiro e claramente visível, num campo de alta frequência. Quando o corpo energético desaparece, a planta ou o animal morre. Existe uma relação rigorosa entre o corpo físico e o corpo energético, entre a matéria atômica e molecular e o estado plásmico das coisas vivas, asseveraram os cientistas de Cazaquia. A energia de qualquer ser vivo é feita da energia das suas células físicas e da energia móvel do bioplasma, dizem Anuzin, Grishenko e os seus colegas. Que é o que gera essa energia bioplasmática. Como reabastecemos o corpo energético? Os cientistas de Cazaquia descobriram que o oxigênio que respiramos converte alguns dos seus elétrons excedentes de um certo quantum de energia no corpo energético. Na silenciosa descarga de alta frequência foi-lhes possível assistir efetivamente ao processo no instante em que este ocorria. Ao que tudo indica, a respiração carrega o corpo bioplasmático, renova as reservas de energia vital e ajuda a regularizar os padrões energéticos perturbados. A filosofia hindu da yoga sempre sustentou que a respiração carrega todo o corpo de força vital ou prana, e a yoga prescreve exercícios específicos de respiração para conservar a saúde. Agora os biologistas da Universidade de Cazaquia começaram a compreender por que respirar o ar ionizado tem um grande efeito medicinal em muitas espécies de doenças. Segundo os soviéticos, muitas doenças principiam quando se deteriora o suprimento de bioplasma. Eles descobriram até que o simples borrifo de uma ferida com ar ionizado lhe acelera consideravelmente a cura, uma vez que os íons negativos ajudam a restaurar o equilíbrio do corpo plasmático. Com esse conceito do corpo de plasma biológico, podemos abrir novos caminhos para a compreensão do crescimento do câncer,
dos tumores e de outras formas de moléstias, escreveram os biologistas. Os cientistas também estudaram o impacto de várias cores sobre o bioplasma. E chegaram à conclusão de que cada cor lhe altera a atividade e produz nele oscilações específicas. O azul, por exemplo, parece intensificar a descarga de luminescência. Talvez a base da visão sem olhos resida nas reações do bioplasma humano à cor. Eles constataram também que campos magnéticos fracos estabilizam a luminescência do bioplasma. Na Conferência de Parapsicologia de Moscou, conhecemos o Dr. Venyuzin, um dos cientistas de Alma-Ata, que dirigiu parte dessa pesquisa. Enquanto insistia conosco para que fôssemos a Alma-Ata conhecer-lhes o trabalho e perguntava por que os biologistas e bioquímicos norte-americanos não se votavam à pesquisa da parapsicologia e por que nenhum deles for enviado à conferência, explicou. O descobrimento de Kirlian abriu a possibilidade de estudar os estudos plasmáticos do organismo. E através do corpo de plasma biológico que reagimos a todas as ocorrências cósmicas. Quando se registram perturbações do Sol, ou súbitas e temporárias explosões de energia de pequenas áreas da superfície solar, os nossos biologistas registraram toda sorte de reações biológicas em seres humanos, plantas e animais, disse o Dr. Venyuzin. Esses distúrbios do Sol causam alterações em todo o equilíbrio plasmático do universo, as quais, por seu turno, interessam o bioplasma dos organismos vivos. Tudo isso redunda em modificações físicas que podemos ver. Os descobrimentos soviéticos coincidiam exatamente com o que Elaine Garrett, a médium, havia dito. E nós nos pomos a imaginar se os soviéticos não estarão começando a formular, diante do funcionamento do corpo bioplasmático, novas bases científicas para outro antigo sistema de pensamento, astrologia. O biologista cósmico soviético, Dr. Chizhevsky, realizou extenso trabalho sobre o impacto exercido pelo ciclo de 11 anos e meio dos distúrbios solares acima citados sobre a vida humana. 19 a 21 304. Durante séculos, muitos médiuns afirmaram ser possível separar a vontade e o corpo astral do corpo físico. Sustentam alguns médiuns que não somente podem movimentar esse corpo energético, mas também viajar nele. Os soviéticos estão atualmente estudando os yogis que afirmam realizar viagens fora do corpo. Em ocasiões de crises, transes, como sob influência de anestésicos, disse que esse corpo energético se desprende espontaneamente. O Dr. Charles Tart, da Universidade da Califórnia, Davis, está começando a fazer experiências com viagens fora do corpo. Harold Sherman, escritor, médium e diretor da Fundação dos Associados na pesquisa da ESP em Arkansas, tentou realizar estudos de pessoas que asseguram ter tido esse tipo de experiência. No momento da morte, ao que se supõe, o corpo energético abandona o corpo físico. Dizem os médiuns, o corpo etérico, ou corpo energético, e o corpo físico se interpenetram, o primeiro é uma cópia exata do segundo. Por ocasião da morte, emergimos simplesmente do nosso invólucro de carne e continuamos a viver como corpo energético. E pouco provável que os soviéticos se animem a sondar a vida futura. E também pouco provável que o corpo bioplasmático dos soviéticos seja a explicação cabal das chamadas viagens astrais. No decurso, porém, das suas extensas pesquisas com o processo kirliano, os soviéticos fotografaram muitas vezes o momento da morte. Por ocasião da morte do corpo físico de uma planta ou de um animal, os russos viram fagulhas e clarões do corpo bioplasmático arremessando-se, pouco a pouco, ao espaço, nadando para longe e desaparecendo. Gradativamente se dissipava toda e qualquer luminescência proveniente da planta ou do animal mortos. Entre mentes, detectores à distância do campo biológico continuavam a detectar campos de força pulsantes do corpo morto. Virá essa energia do corpo bioplasmático em dispersão? Com a ajuda da fotografia de Kirlian talvez seja possível desvelar um pouco mais o mistério da morte. Valentina Rizanfovna Kirlian e Semyon Davidovich Kirlian possibilitaram a todos nós ver, pelo menos, parte da aura. Eles parecem haver fotografado o lendário corpo energético,
O nosso segundo corpo, o corpo sutil. Assim como os curis encontraram um universo novo e turbilhonante no interior de um pedaço de rádio, assim os Kirlians encontraram galáxias inteiras de luzes, azuis, douradas, verdes, roxas e um mundo de fogo, grandes canais de luz coruscante e cintilante nos seres vivos, em nós. De todas as coisas novas e insólitas que se nos depararam por detrás da cortina de ferro, o descobrimento dos Kirlians nos parece, potencialmente, a mais importante. Depois de vermos as suas brilhantes e belas fotografias, nunca mais seremos capazes de pensar em nós mesmos ou em qualquer outra pessoa nos termos sólidos, opacos, inertes, com que pensávamos antes. As implicações da asserção soviética de que existe um corpo energético, ou astral, são vastas. Nenhuma área do nosso pensamento, seja ela a filosofia, a ciência, a arte, a religião, a medicina, deixará de ser, mais cedo ou mais tarde, afetada pelo conceito de que não possuímos um corpo, senão dois. Temos dado a ele o nome de corpo secundário. Mas é bem possível que se trate do corpo primário. Pode dar-se que, através dele, estejamos ligados a todas as coisas do universo de maneira mais vital do que jamais imaginamos. Para a parapsicologia, a compreensão do corpo energético do homem será, porventura, a chave de mistérios seculares. Tudo faz crer que a senhora Garret tivera razão ao afirmar a existência de um corpo energético humano, ao descrever-lhe as características e ao referir-se ao impacto do sistema solar sobre ele. Teria tido razão ao afirmar que esse corpo energético é o meio dos fatos psíquicos. Os Kirlians haviam dado aos parapsicologistas uma assombrosa e nova técnica exploratória e os parapsicologistas se valeram imediatamente dela no estudo do corpo energético e da ESP. A aventura estava começando. 18. O corpo energético e a ESP. Um corpo energético, um segundo corpo, um corpo sutil, sensível, que reage quase imediatamente a uma mudança de pensamento ou de estado de espírito, ou às alterações do meio, é uma ideia recentíssima na biologia soviética. Tão recente que as ondas de choque ainda não se fizeram sentir em outras áreas da ciência. Mas a aura e o chamado corpo astral foram descarregados há muito tempo na província dos parapsicologistas e estes não tardaram a compreendê-los. O descobrimento de uma energia que circula pelo corpo, que não é sangue nem eletricidade, tem grandíssima importância para a parapsicologia, disseram-nos cientistas respeitados. Poderá proporcionar as pistas há tanto tempo esperadas para uma explicação sensata de uma infinidade de fatos supernormais, da rabidomancia à telepatia e à cura psíquica. Cura. À parte as feiticeiras que curam, sobretudo nas aldeias siberianas, a União Soviética possui alguns conhecidos e respeitados médiums curadores, capazes, segundo se afirma, de curar todas as espécies de doenças pela imposição das mãos. Dois curadores muito conhecidos da cidade de Tbilisi, capital da República Soviética da Geórgia, são o camarada Kinshadze e o coronel Alexei Krivorotov. Krivorotov, que agora passou para a reserva, trabalhou por mais de 7 anos, como médium curador, com o filho, que é médico. Afiançam os soviéticos que ele tem êxito principalmente na cura de doenças das costas, radiculites, infecções e muitas moléstias do sistema nervoso. A cura não é instantânea, mas exige cerca de 1 mês de tratamento. Depois de ter sido cuidadosamente examinado e diagnosticado pelo jovem Dr. Krivorotov, o paciente é colocado numa cadeira. O coronel se posta atrás dele, com as mãos a uns 5 centímetros do seu corpo. Sem tocá-lo, passa as mãos em torno da cabeça, depois das costas. Os pacientes costumam dizer que sentem um grande calor irradiar-se das mãos do coronel, que nunca chegam a tocá-los. Quando um órgão interno está doente, os pacientes afirmam com frequência sentir um tremendo calor saindo do lugar, como se o órgão, dizem eles, estivesse sendo abafado. Krivorotov também sente o calor que emana do paciente e, assim, localiza com exatidão o foco da doença. Durante o tratamento, os pacientes asseguram que as mãos de Krivorotov lhes queimam o corpo.
Os testes, contudo, não revelaram nenhuma alteração da temperatura cutânea do paciente nem de Krivorotov. Na realidade, as mãos do coronel eram frias ao toque. Muitos pacientes declararam que a sensação de queimadura persistia até 2 dias depois do tratamento, embora os testes médicos tornassem a mostrar que a temperatura se mantinha normal. Creio que a energia vem de alguma fonte externa, diz o coronel Krivorotov. Muitas vezes, enquanto está tratando dos seus pacientes, os observadores ouvem ruídos, como de pequenas explosões ou descargas, que parecem provir do espaço entre as suas mãos e o paciente. Há 3 anos, os cientistas soviéticos decidiram submeter Krivorotov a experiências utilizando o método da fotografia de Kirlian. Seguiu-se um longo mês de testes. Não se publicaram os resultados, mas fomos inteiradas por uma fonte fidedigna de que as fotografias de alta frequência das mãos de Krivorotov durante o tratamento acusavam uma completa mudança nos padrões de energia provenientes da sua pele. Antes, durante e depois, as fotografias kirlianas mostravam características distintas. O brilho da emissão e a força dos clarões dependiam do estado de tensão ou descontração de Krivorotov. No momento em que parecia estar provocando uma sensação de intenso calor no paciente, o brilho total das suas mãos diminuía e numa areazinha se desenvolvia estreito canal de intenso brilho. Dizia que a energia que lhe saía das mãos podia ser focalizada como um feixe de laser. A técnica kirliana mostrava também variações na dor que os pacientes experimentavam. A dor forte correspondia a cores brilhantes e intensas. A diminuição dos fenômenos dolorosos traduzia-se por cores pastel. Valentina Kirlian foi a primeira pessoa a mostrar que a dor e o ferimento provocavam emanação de uma cor nítida e brilhante do corpo. Um dia, falseou o pé no laboratório, caiu e torceu a perna. Não gritou por socorro. Ao invés disso, chamou o marido para ajudá-la a examinar a própria perna nos campos de alta frequência. E o casal viu cores inusitadamente vivas. Além da dor, emoções súbitas e fortes também produzem mudanças da cor e da luz que emanam do corpo. Quando uma pessoa está encolerizada ou cansada, o aparelho de Kirlian revela que uma luz mais forte se destaca do corpo num padrão distinto. Tais modificações da cor e da intensidade luminosa parecem afetar-nos o corpo físico. Afetariam outros seres vivos também? O Dr. Bernard Grade, da McGill University de Montreal, talvez tenha uma pista nesse sentido. Grade demonstrou exaustivamente que, se o médium curador segurar água num frasco selado e essa água, mais tarde, for despejada sobre sementes de cevada, as plantas crescerão mais do que as nascidas de sementes não tratadas pela mesma água. Mas, e esta é a parte mais desconcertante, se pacientes psiquiátricos deprimidos segurarem os frascos de água, o desenvolvimento das sementes será retardado. Sugere o Dr. Grade que parece haver algum fator X, ou energia, que emana do corpo humano para influir no crescimento de plantas e animais. O estado de espírito da pessoa afeta essa energia. E, no dizer de Grade, a mesma energia, até agora desconhecida, tem as mais amplas implicações para a ciência médica, desde a cura até os testes de laboratório. Talvez o que os Kirlians fotografam saindo da mão do curador e o aumento dos clarões brilhantes que eles veem em pessoas encolerizadas ou amedrontadas seja a energia X que o Dr. Grade escreveu. Os Kirlians fotografaram energia brilhante que flui do curador para o paciente. É possível que o seu aparelho nos possa mostrar igualmente, com exatidão, a maneira pela qual a energia que se desprende das mãos de uma pessoa emocionalmente deprimida influi na água e nas plantas. Os trabalhos preliminares com a fotografia kirliana até agora parecem indicar que a cura psíquica envolve uma transferência de energia do corpo bioplasmático do curador para o corpo bioplasmático do paciente. As mudanças ocorridas nesse nível finalmente se refletem no corpo físico e, segundo se afirma, curam-no. Se descobríssemos como funciona o corpo bioplasmático, talvez pudéssemos desenvolver novas formas de cura baseadas na equilibração das suas energias, possivelmente com íons negativos,
pulsações eletromagnéticas ou campos magnéticos oscilantes. O diagnóstico médico também poderá receber grande impulso proporcionado pela fotografia craniana. Uma série recente de experiências de diagnóstico com a técnica de Kirlian no sanatório de Sochi foi, segundo dizem, coroada de sucesso. Afirma-se que os médiums não operam as suas maravilhas apenas em seres vivos. Há pouco tempo, o Dr. Jacques Herrera,